Pessoal, nós falamos aí que íamos iniciar, né, a Assembleia às 9h15. Estamos iniciando aqui às 9h16. Temos informes, né, para poder passar para todos e todas, e aí, enquanto a gente vai dando o informe, com certeza devem entrar mais pessoas, né? O primeiro informe é que nós tivemos reunião, do comando de greve ontem, o comando geral de greve. Como a gente tem toda segunda-feira, né, e é presencial aqui na sede, do sindicato. Nós fizemos uma discussão e avaliação sobre a proposta, de negociação que a Fazubra abriu com o Ministério da Educação, o MEC, e aí essa negociação, discussão, que nós realizamos, ela foi efetivada através, da ata, né, da reunião, que coloca lá todas as pessoas que participaram por parte do MEC e também, por parte da Fazubra. E aí, então, o MEC só efetivou, na ata aquilo que nós havíamos conversado, com ele na reunião. Então, o comando, então, realizou aqui, essa, discussão, e aí estamos trazendo para, aqui, para a Assembleia o posicionamento por ampla maioria do comando, que após, vamos fazer a discussão, abrir, né, para análise de conjuntura, que a gente deve estar discutindo dentro da análise de conjuntura, o aceite ou não, dessa proposta. O posicionamento do comando é de que, devemos estar aceitando a proposta, mas isso vai acontecer depois da avaliação de conjuntura e também as pessoas podendo, fazer questionamentos, colocar seu posicionamento, para a gente saber o que que a categoria, é, acredita, que devemos fazer, né? Então, vou começar aqui também, com o informe em relação, ao MEC, né, para a gente poder colocar. Esse documento ele é público, né? Assim que ele chegou, para a Fazubra, o Comando Nacional de Greve também fez uma avaliação desse documento. Fizemos uma análise de conjuntura na sexta-feira. E o que foi definido também por maioria no comando é que deveria ser encaminhado esse documento para os sindicatos de base, para que realizassem assembleias e que a categoria pudesse estar discutindo, o que foi efetivado pelo MEC, a partir, né, da conversa, como eu disse, da Fazubra com o MEC. E aí, então, nós temos que levar esse retorno, enviar esse retorno para a Fazubra, se a base dos científicos vai aceitar ou não a proposta de negociação com o MEC. E aí, então, vou fazer aqui a apresentação do documento. Vamos abrir primeiro para perguntas e questionamentos e depois nós abrimos para a avaliação de conjuntura, tá? Vou tentar aqui compartilhar e dessa vez não vai dar problema com o documento, como deu da outra vez, né, que eu não consegui compartilhar. Tá dando para ver? Tá dando para ver? Tá sim, Cristina. Ok, obrigado. Tá num tamanho bom também, né? Então, assim, a reunião foi no dia 13, quarta-feira da semana passada, lá no MEC. Aí participaram, Fabrício Cabral, diretor de programas, Fábio Paiva, gerente de projetos. Esses dois vão ficar responsáveis por alguns grupos de trabalho. O Alexandre Vidor, que é o assessor direto do ministro, a Jussara Cardoso, que é da SGA, onde fica a nossa Comissão, né, Nacional de Supervisão da Carreira. Ela já foi presidente da comissão. Da CESU estava o Juscelino, que é professor, e da CETEC, Rafael Gonçalves, que também é professor, coordenador geral. Participantes pela Fazubra estavam as três coordenadoras gerais, eu, Ivanilda e Loiva, a Agar, que é coordenadora das estaduais, e o André, que é coordenador, da coordenação LGBT.
e participaram também dois membros que foram eleitos lá no comando de greve através de sorteio pelas entidades, e aí o Sindifes foi, por incrível que pareça, foi um que foi sorteado, e o Sista, que é do Mato Grosso do Sul, que também foi, aliás, do Mato Grosso, desculpa, que também foi tirado, né, para ir, e aí então nós tivemos o Chico aqui do Sindifes e o Michael lá do Sista. E aí, colocando o seguinte, que aqui, ó, nessa representação das cinco coordenações da Fazubra que estavam presentes, aqui está representada as cinco chapas que compõem a direção da Fazubra hoje. Lá, então, nós solicitamos, né, essa reunião para que o MEC desse o seu posicionamento em relação ao ofício conjunto que a Fazubra enviou com o Sinasef lá para o MEC. E aí, nessa reunião, só estava a Fazubra, porque a Fazubra está negociando em greve. E aí, gente, é importante a gente dizer aqui que a gente não está negociando o nosso termo de acordo de 2024. Aquele termo lá, ele continua vigorando. O que nós estamos negociando aqui é a efetivação daquilo que está no termo de 2024, que não aconteceu ao longo de metade do ano de 2024. Só lembrando aqui que nós assinamos o termo de acordo no dia 27 de junho e o MGI não cumpriu essa parte do termo de acordo até essa negociação que a gente teve aqui com o MEC. Então, na verdade, a negociação é para que se efetive aquilo que está no termo de 2024 e que ainda não se efetivou, tá? Que é a greve, que aí o cumprimento do termo de acordo, tá? Então, nós mandamos para o MEC várias propostas nesse ofício, e aí então ele está dando retorno para a gente nas propostas que nós encaminhamos, lógico, lá na reunião nós acertamos algumas coisas a mais que não estava neste ofício. Então, no primeiro encaminhamento, tem sobre a cláusula 15ª do termo de acordo, que fala sobre a capacitação das universidades, institutos e Cefet. Esse daqui, ó, é uma proposta que nós fizemos de alteração deste decreto aqui de 2019. E aí, repetindo, esse decreto, ele tira das instituições federais de ensino a atribuição de capacitar e qualificar seus servidores. E passa isso para a ENAP. Então, nós estamos proibidos de fazer curso de capacitação e de qualificação. Aí, só para vocês verem a extensão disso, ontem o Ministério da Gestão e Inovação, o MGI, ele fez uma live ontem no YouTube que está lá. Como é que eu falo, aberta, né, para qualquer pessoa que queira ver essa live. Ele está falando sobre a CISP, que é a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público, que agora é obrigatório e tem que ser instalado em todas as IFES. E aí lá, quase que no último slide que eles apresentam, e aí a gente vai divulgar também esse link dessa live. Eles colocam lá que a capacitação para a CISP será feita pela ENAP. Até parece que nós não temos gente capacitada dentro das universidades para poder dar essa capacitação, né? Nós não só nas universidades, também nos institutos e no Cefet. Então, vamos citar aqui, por exemplo, a UFMG, o Cefet, a UFVJM e o UFMG, que é da nossa base. Nós temos setor de saúde do trabalhador que pode muito bem fazer um curso de capacitação para nós. Mas aí eles colocaram onde que nós somos obrigados a fazer? Lá na ENAP. Então, a proposta é de alteração para esse decreto. Nós já temos proposta da CNC e também na Mesa Nacional Geral dos Servidores, nós fizemos proposta de alteração, e aí então o MEC nós colocamos, né, que o MEC tem que estar
do nosso lado nessa defesa, porque tira a autonomia, das instituições federais de ensino, e aí então o MEC coloca aqui que vai fazer todas as conversas internas para a alteração desse decreto ou a criação de uma legislação nova para poder retirar as instituições federais de ensino desse decreto. E aí também, nesse ponto aqui, a gente conseguiu avançar um pouquinho da discussão que estava no ofício e nós garantimos aqui também a atualização desse decreto aqui, que é o 5824, e esse decreto, que é o 5825, ambos dizem direito ao PCCETAI, dizem respeito, né, não direito ao PCCETAI, e eles precisam de ser atualizados, e tem tempos que a gente está tentando essa atualização e a gente não conseguiu, e aí o MEC também tomou para si essa atualização desses decretos também. Em relação ao ponto 2 sobre a cláusula oitava e nona, no nosso ofício só constava a cláusula nona, a oitava não constava, e aí na mesa de negociação nós conseguimos avançar trazendo essa oitava para cá. O que significa a oitava? É a reabertura de prazo para o PUPS. Hoje nós temos ainda 215 pessoas que não fizeram adesão ao PCCETAI lá em 2005, e essas pessoas estão ganhando complemento salarial para poder chegar a um salário mínimo. Então, nós não queremos deixar ninguém para trás e a gente quer essa reabertura. E o outro é sobre o reposicionamento dos aposentados, e aqui dentro também consta as acelerações, que foram implementadas a partir de janeiro de 2025, somente para os ativos. E aí, então, a gente consegue, né, incluir a cláusula oitava e a nona, que já estava lá no ofício. E aí, então, para nós aqui, isso foi a Fazubra que fez a proposta, dizendo aqui que foi a coordenadora Loiva que fez essa proposta, que fizéssemos grupo de trabalho em que o MEC, com seus estudos lá, né, de análise conjunta, pudesse fazer um impacto financeiro nesse grupo de trabalho, para que a gente pudesse comprovar para o MGI que isso não é um orçamento grande, que, portanto, daria para poder fazer tanto a reabertura, quanto o reposicionamento e quanto as acelerações. Então, esse grupo ele vai ser importante, porque vai levantar o impacto financeiro que neste momento a Fazubra não tem, porque depende, né, de uma série de coisas para fazer esse impacto, ter acesso à folha de pagamento, ter acesso aos servidores, né, que teriam direito a essa parte aqui que a gente está conversando, e a Fazubra não tem isso, teria que ser um órgão do governo, ou o MGI ou o MEC, e aí então o MEC se colocou aqui para poder fazer esses estudos e a gente poder apresentar. E aqui ele coloca, olha, subsidiar o debate e fortalecer a sensibilização das instâncias governamentais. Ou seja, podemos colocar aqui, entre parênteses, o MGI, que é o nosso, como é que eu posso colocar? Aquele que está contra tudo e todos aí no serviço público, né? É, Aí, então, nós chegamos aqui no terceiro ponto, que é a cláusula 13ª, alíneas A D, são essas que estão aqui. Nós havíamos pedido para elas irem para a CNSC, que nós sabemos, né, que nós estamos lá e somos extremamente qualificados tecnicamente e politicamente, mas aí eles nos convenceram que a CNSC já vai ter uma série de pautas que também são extremamente importantes, e aí então, para não sobrecarregar a CNSC, eles propuseram que esses temas permanecessem na mesa setorial ou na mesa bilateral, porque aqui vai precisar não só da CESU, mas também da CETEC. Então, por isso que eles chamam de mesa bilateral, porque precisa
do setor que regulamenta as universidades e do setor que regulamenta os institutos e os Cefetes. E também vai necessitar aqui também da gente ter a CAPES, que é um setor externo ao MEC, para fazer a discussão em relação ao afastamento de pós-graduação. E aí, o que é que significa essa extensão aqui deste artigo 30 da Lei 12.772 de 2012? Os servidores docentes em estágio probatório, eles podem ter o afastamento remunerado, não só, né, o afastamento e também a remuneração, porque mesmo que não tenha remuneração, nós técnicos administrativos não podemos nos afastar oficialmente. Então, nós queremos a extensão disso aqui para os nossos servidores e servidoras que estão em estágio probatório, poderem também ter o seu afastamento para se qualificar e, mais importante, também ter aí a remuneração. E aí, então, o reconhecimento de cursos de pós-graduação no exterior. Nós temos várias, né, pessoas nossas que estão fazendo curso aí em outros países, e aí esses cursos nem sempre são reconhecidos aqui. E o aproveitamento das disciplinas de graduação e pós-graduação para progressão em capacitação em todos os níveis aí, dos cargos da nossa carreira. Então, esse é um grupo também técnico que vai fazer a levantação. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai ter que propor ou a alteração dessa legislação ou a proposição de uma legislação nova que retire isso daqui. Então, a gente vai precisar de levantar também tudo relacionado à legislação e juridicamente também. Isso aqui cria impacto financeiro, mas ele já está dentro do orçamento, então não tem problema de posteriormente o grupo estar discutindo sobre isso. O outro GT, a gente já tinha dado informação na Assembleia passada, que no dia 28, que foi a reunião lá com o MEC também, nós havíamos conseguido implementar dois GTs, que é esse aqui de saúde do trabalhador e o da democratização. Esse daqui a gente ampliou, porque no nosso termo de acordo fala aqui de revisão das condições de concessão, né, dos adicionais. Ocupacionais, que entra aqui em insalubridade e periculosidade, mas a gente não quer discutir somente isso, a gente quer discutir saúde do trabalhador. E aí a implementação da CISP, ela fortalece também essa discussão da saúde do trabalhador. E aí, então, a nossa proposta é a gente estar discutindo com o MEC para demonstrar, né, de que hoje a legislação, como eu falei em assembleia passada, ou em outras assembleias, a legislação aqui que nos regulamenta é de 1978. Então, naquela época, ela já não pegava o serviço público, agora, então, nós da educação, então, estamos mais do que fora de várias coisas, né? Então, é importante essa discussão sobre saúde do trabalhador e também, aí, dentro da saúde do trabalhador, essa discussão da concessão dos adicionais. É, é, o segundo aqui é a cláusula 13ª, alíneas F e G, e aí entra a democratização nas IFES, e aí esse é um debate que a gente tem que fazer, que eu também dei informe, né, das entidades sindicais, que também foi convidado os estudantes para poder estar participando. Então, aqui entra ó, com ampla participação, né, das entidades sindicais, do próprio governo, da Andifes, do CONIF e da representação dos estudantes, para fortalecer esses espaços democrático e institucional. Para nós aqui, uma das discussões que é extremamente importante, não só para nós, mas também em âmbito nacional, que é a discussão das eleições paritárias também. Então, esse também vai estar aqui dentro. E aí, a chamada da Andifes e do CONIF é para que a gente tenha um consenso em âmbito nacional para que o MEC possa
estabelecer essa normatização de cima para baixo, para que a gente não tenha que depender dos nossos conselhos universitários. Eu espero que a gente consiga fazer esse debate, que a gente consiga sair vencedor aqui com todo mundo junto. As entidades sindicais já têm posicionamento favorável, a entidade estudantil também, o MEC tem feito essa defesa, o CONIF já nasceu com a eleição paritária, né? E a Andifes, que é o nosso grande entrave que a gente tem que estar discutindo veementemente com eles para poder a gente ter essa legislação. O G aqui é a jornada de trabalho de 6 horas, né, ininterruptos. Muita gente tem perguntado se o que nós estamos discutindo é 30 horas para todos ou se é os turnos alternados ou a jornada de 6 horas ininterrupta, 30 horas. A gente vai ter que discutir, gente, neste momento, aquilo que saiu na legislação, que é a 15.367 de 2026, que foi sancionada pelo Lula no dia 30, e é aquela que também traz a criação do RSC e também traz a queda da lista tríplice e a retirada da obrigatoriedade de ter 70, 15, 15 para as eleições nas universidades. Então, a gente vai discutir o que está lá na legislação. E o que está lá nessa legislação não é 30 horas para todos, como está no nosso termo de acordo. Mas o que é que a gente construiu com o MEC? Primeiro, eles têm uma nota técnica que mandaram para o MGI, já foi para o sistema interno, eu dei essa informação também na semana passada, mas agora, né, escrito aqui, eles mandaram para lá, o MGI ainda não deu retorno sobre essa nota técnica, está tendo divergência de posicionamento entre o MEC e o MGI. Aí eles vão ter que chamar alguém para poder definir esse conflito, e aí, nesse caso, é a CGU, e aí, então, impera aquilo que sair dessa intermediação desse conflito. Enquanto a gente não tem a nota técnica do MEC, o MEC propôs uma segunda alternativa, que é a criação desse grupo de trabalho, e aí também com a Andifes e o CONIF, e aí dizendo que o CONIF ele é bem adiantado nisso, a gente tem vários institutos federais que têm 30 horas, e nós temos universidades também que têm 30 horas para todos, como Juiz de Fora. Então, aqui é a construção interna, de um consenso interno com as entidades sindicais, com o MEC, a Andifes e o CONIF, e aí essa normatização sair de dentro do MEC, tendo a Andifes e o CONIF como apoiadores dessa construção que o MEC fez da ampliação que está na nota técnica. E aí, essa ampliação, e eles conversaram, colocaram lá para a gente, é uma ampliação que eles responderam na nota técnica para o MGI, que aqueles setores lá, por exemplo, os 10 setores ou áreas que o MGI falou que não tinha condições de ter 30 horas, o MEC coloca e justifica que tem sim, que pode sim ter, né? E na nota técnica ele cita lá vários setores, como TI, como laboratório, como biblioteca, eles citam vários setores, cita infraestrutura, cita as áreas que são, peraí que deixa eu lembrar aqui, de estrutura, infraestrutura, gestão, tanto administrativa como acadêmica. Então, assim, eles fazem uma ampliação geral e restrita da colocação das 30 horas. E aí, então, o MEC quer passar esse posicionamento para a Andifes, principalmente, porque o CONIF, como eu disse, eles têm a cabeça mais aberta, e aí essa normatização sair internamente pelo MEC, sem precisar do apoio do MGI. Mas o MEC ainda continua travando, né, esse posicionamento interno, porque ele quer também que essa nota técnica seja aceita para não ter nenhum tipo de questionamento, tá? Então, essa é a letra F e a G, que a gente acabou de dizer.
E aí, então, nós entramos para o ponto 5, que é a cláusula 13ª também, é a mesma da de cima, só que aqui a gente pega as alíneas E, H, A, J, que são essas que estão aqui embaixo, ó. Racionalização dos cargos ocupados, que é a racionalização hoje, que aí várias pessoas aí têm entrado nas nossas assembleias para defender, e a gente disse que a gente não esqueceu dessa pauta. A carga horária das profissões regulamentadas, aqui o concurso, né, para intérprete de Libras, que nós temos que estar discutindo em relação aos cargos amplos, né? Esse é um cargo que vai ser criado lá no cargo amplo, e a revisão aqui dos fazeres e atribuições, que está intimamente ligada à racionalização. Então, para a gente fazer a racionalização, nós temos também que aprovar isso daqui, né? Que é o decreto lá também que a gente já discutiu. Então, em relação à racionalização, já foi iniciada essa discussão. A CNSC já tem um trabalho elaborado, pronto, que foi discutido por mais de um ano, e aí também o MGI não deu retorno dessa parte aqui, e o MEC vai cobrar. E essa daqui, que é a revisão também, que essa ação também já está em curso, que as duas estão juntas, elas não têm como ser discutida em separado, tá? Então, essas duas aqui estão juntas, e aí, então, na conversa com o MGI, o MGI colocou que a prioridade número um é a publicação do decreto do RSC, e a prioridade número 2, e aí assim que publicar vira número 1, é exatamente a revisão aqui do decreto dos cargos com as atribuições para a gente poder fazer a discussão da racionalização. Então, isso daqui também virou prioridade, já devia ser, né, mas virou prioridade no MGI. E aí nós tivemos na reunião também, que nós solicitamos e que não estava no ofício, e aí a gente solicitou do MEC também encaminhamentos, a gente já tinha conversado anteriormente com eles, e aí então a gente solicitou informes, e esses informes vieram para a ata também, porque virou ponto também que a gente vai estar, junto com o MEC, discutindo e implementando isso. Então, o primeiro informe foi sobre o RSC, aí a hora ficta e o plantão, né, de 12 por 60. E aí esses temas, né, todos foram destacados como relevantes, né? E aí então foi informado aqui que o decreto do RSC se encontrava em fase final, e aí até sexta-feira da semana passada estava lá no MGI na Conjur, e aí eles já colocaram exposição de motivos, já colocaram o planejamento do orçamento, e outros documentos necessários lá. E aí estava em urgência urgentíssima para ir para a Casa Civil. E aí nós estamos aguardando, eu tinha dito isso na Assembleia passada, que eu não esperava que fosse divulgado, publicado, né, na semana passada, mas que eu tinha expectativa que isso seria feito essa semana. Então, esperemos que sim, porque essa é uma das condicionantes em relação à greve. Também foi informado sobre o decreto, né, do RSC, está na fase final, já falei aqui. Em relação à hora ficta, nós já temos a nota técnica do MGI, que saiu em novembro de 2024. Como eu já disse, aqui a UFMG não tem problema, o nosso hospital já está implementada a hora ficta, o pessoal já está tirando folgas, né, acumulando folgas nessa parte aqui, mas tem muitos outros hospitais que ainda não têm isso. Então, nós solicitamos que fosse feita uma orientação geral para todos os hospitais sobre o tema. E aí, então, o MEC, nós colocamos isso na reunião, que a Universidade Federal de Pernambuco era a única que estava fazendo o pagamento em cima do adicional noturno. E nós colocamos que o ponto de pauta era para ter
folga na hora fixa e não fazer o pagamento, porque o pagamento é irrisório. E que o nosso pessoal dos hospitais queriam folga para poder ter mais tempo com a família, poder estudar, né? Descansar. E aí, então, o MEC está aguardando que a universidade responda a pergunta, né, que foi feita, o pedido de informação, para poder fazer, então, essa orientação geral. E o último informe foi sobre o plantão, né, de 12 para 60, que também foi acertado com o MGI, assim como o decreto do ESC, que será normatizado na IN 02, no artigo 16, que é na qual já fala, né, de plantões, e lá consta só o plantão de 12 por 60 e o que é feito pelo SAMU, que é 24 por 72. E aí, então, a proposta é que se coloque lá na IN, porque a IN já existe, e aí é só mudar um artigo, e isso não precisa de ir para a mesa do presidente da República, o próprio Feijó pode fazer isso na IN. Pode ser feita também pela ministra, mas tem delegação para ser feito pelo próprio Feijó. Então, esses são os informes que nós temos. Como eu disse, o Comando Nacional se debruçou em cima desse documento, mandou para que a gente avaliasse e pediu para que nós retornássemos para dizer se nós aceitamos essa negociação para efetivação dos pontos do nosso termo de acordo, de 2024. Aí, assim, nós vamos abrir aqui, então, para perguntas. Gente, eu não vi, né, nada aí do chat, porque não dava para a gente olhar aqui. Estou vendo aqui agora, depois que eu descompartilhei aqui, e tem 91, talvez aí, gente fazendo pergunta, mas eu não consegui ver aqui. E aí, então, nós abrimos aqui para perguntas de esclarecimento, e aí depois a gente abre para avaliação de conjuntura, e aí, posterior à avaliação de conjuntura, a gente vai fazer a votação aí se aceitamos ou não a efetivação dessa negociação em relação ao termo de acordo de 2024. Quem se inscreveu aqui primeiro foi a Gabriela, e aí, enquanto a Gabriela fala, a gente vai dar aqui 3 minutos, tá bom? É, Vinícius, olha para mim se consegue colocar o cronograma não, como é que é? O O cronômetro, vou colocar aqui. cronômetro, Hanna, por favor, desculpa, falei Vinícius, mas é Hanna que está nos ajudando aqui. E aí, enquanto ela fala, eu vou tentar ler o que está aqui para ver se tem alguma coisa que eu possa responder. Oi, Cristina, bom dia. Bom Bom dia a dia, todos. tudo bem? Cristina, a minha pergunta é sobre a questão das 30 horas, né? Porque tem algumas universidades no Brasil que já conseguem se organizar internamente para fazer as 30 horas e até se reúnem como uma forma de pressionar, né, o governo em relação a isso. E aí a minha pergunta é como que a UFMG poderia tentar se organizar também sem esperar todo esse caminho do MEC-MGI, enfim, para conseguir implementar as 30 horas? Então, nós colocamos aqui, nas várias assembleias, e a gente vai continuar colocando, porque isso é um ponto importante para nós, que nós já colocamos na pauta, junto ao Alessandro e à Lamanda, ainda no processo eleitoral, que nós queríamos rediscutir a nossa resolução. Aí, quando a legislação foi aprovada, eles já estavam eleitos, ainda não tinham tomado posse. Aliás, deixa eu ver. Não, já tinham tomado posse, porque eles tomaram posse no dia 19 de março e a legislação foi sancionada no dia 30 de março. E aí a gente já reforçou que nós queremos uma discussão com eles, para essa pauta. E nós tivemos também uma reunião com a ProRH, que esse ponto também está no ponto de pauta, que nós queremos ter uma comissão
permanente interna para discutir as 30 horas e para a gente fazer proposta de alteração da nossa resolução, tá? Então, isso aqui já está encaminhado. Nós estamos aguardando só a greve terminar para a gente poder efetivar essa mesa de diálogo com a ProRH e com a reitoria sobre as 30 horas, tá? Então, tem uma pergunta aqui no chat também se a gente vai precisar dessa discussão lá no MEC para iniciar aqui ou em qualquer uma base do Sindifes. Não, a gente não precisa, a gente pode ir caminhando, mas a gente tendo uma determinação de cima para baixo ajuda também nas negociações que nós vamos fazer internamente. Mas não há necessidade da gente aguardar para a gente poder já começar essa discussão aqui. Então, nós estamos aguardando só a greve terminar para a gente iniciar essa discussão. Gente, eu não vi aqui mais ninguém que se inscreveu. Mais alguém? Rodrigo, por favor, abre o microfone do Rodrigo. Seu microfone está aberto, Rodrigo. Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, estamos. Bom dia a todos e todas. Só uma dúvida sobre uma questão que estava no termo, que eu queria um pouco mais de esclarecimento, é sobre esse reconhecimento dos cursos de mestrado e doutorado feitos no exterior, para esclarecer melhor como é que foi feito esse acordo, o que é que está dentro desse termo especificamente? Obrigado. Então, Rodrigo, na verdade, a gente colocou no geral porque é, nós temos cursos que são feitos lá fora que são imediatamente reconhecidos aqui no Brasil. E tem outros cursos que não. Aí tem que passar por um processo que chama revalidação de diploma. Então, a gente quer discutir, no geral, todas essas coisas que afetaria qualquer estudante que foi lá para fora, mas no nosso caso aqui, a gente quer discutir especificamente para a nossa categoria. É lógico que o que a gente conseguir aqui com o MEC se estende também com os professores, se tiver algum outro problema, mas é essa ampliação mesmo da discussão em relação a isso. E a gente tem cursos também que as pessoas vão fazer lá fora e não tem convênio. Então, a gente quer também uma lista desses cursos que é para as pessoas não fazerem. A gente tem um problema efetivo com uma plataforma que acha que chama Carolina Bore, alguma coisa assim. Muita gente tem feito cursos de pós-graduação, mestrado principalmente, e ele não está sendo reconhecido aqui no Brasil. E as pessoas estão perdendo tempo e perdendo dinheiro. E aí, na plataforma diz que as pessoas têm que ir uma vez por mês nos Estados Unidos. Essa é uma plataforma brasileira que se hospedou nos Estados Unidos, e aí lá, por exemplo, fala que a pessoa tem que fazer uma aula por mês lá nos Estados Unidos. E aí, isso não está acontecendo. Eles estão dando o certificado, né, para as pessoas, e aí as universidades, principalmente a UFMG, não está reconhecendo. Então, a gente quer fazer toda essa discussão para saber e para a Fazubra ajudar também os sindicatos a indicar quais aqueles cursos que as pessoas não podem fazer, porque não serão reconhecidos também. E, lógico, aqueles que são reconhecidos, que serão reconhecidos, que têm convênio, e aí para a gente poder fazer essa discussão dentro daqueles critérios que a CAPES tem, no geral, para qualquer estudante dentro do Brasil, tá? Então, no geral, a gente não tem o específico, não, porque a gente quer ampliar essa discussão. A próxima é a Débora. Bom dia, Cristina, bom dia a todos. Bom dia. O microfone está Você tá... desligado. Ok, agora estamos te ouvindo. Eu gostaria de saber do RSC, se ele permanece no MGI, porque, nesse caso,
se ele permanece no MGI, qual seria a garantia da regulamentação dele, né? Porque, como você mesmo colocou, o MGI tem sido nosso grande inimigo. Então, assim, a garantia do MEC sobre o RSC não está sendo uma verdadeira garantia, né? Se o interessante não seria aguardar a regulamentação do RSC, pelo menos isso, né? Para a nossa greve. Obrigada. Então, Débora, na hora dos encaminhamentos aqui, o comando de greve, ele já tirou algumas coisas que a gente vai apresentar, e uma das coisas é que a greve não acaba se o decreto do RSC não for publicado, tá? Então, isso daí para nós é ponto pacífico. Se não tiver a publicação, não termina a greve, tá? Então, nós esperamos que a publicação do decreto aconteça na greve. Esse é um ponto que a gente não abre mão, tá? Nem aqui, nem o Comando Nacional. Eide, Oi, o áudio estava fechado. Bom dia, Cristina. Bom dia, pessoal. bom dia. Ô, Cristina, eu tenho uma dificuldade enorme de entender essa questão das 30 horas. Aí eu queria que você explicasse para a gente ficar claro e não ficar iludido. Eu trabalho num setor de 30 horas e eu te falo que é horrível trabalhar nesse setor de 30 horas com jornada flexibilizada. O que que aconteceu com as 30 horas? Ela estava no acordo, a lei não garantiu, porque o FMG não aceita 30 horas para todos e a gente tem que aceitar? É isso que aconteceu? Não, gente, aqui não tem nada a ver com nenhuma instituição da base do Sindifes, tá? Nem a Uhum. UFMG. A UFMG não é contra as 30 horas, porque a gente tem setores aqui que fazem 30 horas. Agora, nós temos uma resolução que foi aprovada, nesta resolução lá, que ela cai a partir da aprovação da nova legislação, que lá fala só quem atende aluno, por exemplo. E aí, o conceito externo do MGI foi colocado que aluno é o principal público externo. Então, todo mundo que atende aluno supostamente pode fazer 30 horas, tá? Então, o nosso gargalo não é aqui na UFMG. O nosso gargalo é em âmbito nacional, que o MGI, ele colocou na legislação, tirou do decreto e foi para uma lei, o que é importante, porque aí os órgãos de controle não podem questionar, mas não foi do jeito que a gente queria. E aí, qual que é a alegação do MGI? Que ele não está regulamentando os turnos alternados, que é como ele chama, as 30 horas, não é só para as instituições federais de ensino, ele está regulamentando para todo o serviço público. Então, ele colocou lá, e aí nós fomos para cima do MEC. Já que nós temos um ministério que nos representa, a nossa alternativa era discutir junto ao MEC para que ele colocasse somente para as instituições federais esse olhar mais ampliado, que é o que está na nota técnica do MEC. Só que, como eu disse aqui, está tendo divergências internas do governo, dentro do governo, entre o MGI e o MEC. O MGI não quer a amplitude das 30 horas e o MEC tem o posicionamento que sim, tem que ter essa amplitude, porque as instituições federais de ensino, elas são diferenciadas dos demais serviço público. Em que sentido? Aqui nós abrimos, por exemplo, a UFMG abre o portão aqui 5 horas da manhã e ela fecha o portão meia-noite. E aí nós pegamos serviço de 7 até as 23 horas, porque a gente tem gente que pega serviço 16 horas para poder fazer o fechamento do horário. Então, isso é mais do que suficiente para poder ter as 30 horas. O MEC acredita que toda a área de infraestrutura administrativa, de gestão ou infraestrutura mesmo, do pessoal que olha luz, que é eletricista, que olha água, né, bombeiro, que olha o elevador nos prédios, né? Se tem vazamento, qualquer outra coisa relacionada, todos nós estaríamos dando suporte para o público maior, que são os estudantes. Então, na visão do MEC, todo mundo poderia fazer as 30 horas. E é esse acerto que o MEC quer fazer com a Andifes e com o CONIF. E como eu disse, o CONIF não é o problema. A Andifes, a gente tem reitores e reitoras que são mais
como é que eu posso dizer, um pouco mais conservadores, né? Vamos colocar assim. Mas aqui na UFMG, neste primeiro momento, a gente não está tendo nenhum impasse. A gente está aguardando a greve acabar para a gente poder sentar e iniciar essa discussão, tá? Então, o que a gente tem é em âmbito nacional. E aí é uma alternativa que o MEC deu neste primeiro momento até que esse conflito interno no governo seja resolvido e impere um posicionamento ou outro. E o MEC está apostando que o posicionamento que vai imperar seria o dele, tá? E aí, então, nós teríamos por escrito uma nota técnica ampliando a visão do conceito do que é o público externo. Entendi. Seria isso. Obrigada. Então, seria melhor guardar essa nota técnica para sair da greve, né? Ela não vai sair, tá? E aí a gente tem efetivamente, pontualmente também, um prazo para essa greve, porque a partir de junho, realmente a gente entra no período eleitoral em que o governo não pode negociar mais, nem mesmo É. aquilo que não tem impacto financeiro, tá? Pois é, Cristina, mas isso aí está sendo discutido desde 2024. Enfim, Mas, obrigada. infelizmente, Eide, a gente tem uma coisa, eu não gosto muito de falar isso, mas porque a gente está sempre em luta, infelizmente a gente não consegue tudo na hora que a gente quer. Mas tem uma alternativa para a gente implementar as 30 horas, que é Uhum, importante também, entendeu? Agora, eu uhum, concordo com você. Seria melhor para a gente ter a nota técnica? Seria. Mas a gente está com 80 dias de greve e o MGI não abriu nenhuma mesa de negociação e já deu o recado que não vai abrir. A nossa alternativa de negociação é o MEC. E aí a gente tem que pensar, a gente recusa tudo e aí não tem nada? Esse é um movimento que a gente já fez há uns anos atrás e a gente perdeu 4 anos de reajuste, no qual a gente só teve dois e a gente ficou dois sem ter, porque a gente escolheu fazer um acordo de 2 anos e não de 4. E aí, infelizmente, veio Temer e Bolsonaro e nós ficamos 7 anos sem ter nada. Então, assim, o uhum. tudo ou nada, geralmente, ele não é bom para nós, entendeu? Agora, assim, o decreto do RSC. A gente sai da greve sem ter ele publicado? Não, porque esse efetivamente vai trazer dinheiro para as pessoas. As 30 horas é importante? Extremamente importante. Mas se não dá para poder implementar da forma que a gente queria, mas tem uma segunda alternativa para implementar, aí eu pergunto, é melhor a gente ter a segunda alternativa ou não ter nada? É só uma reflexão, tá? E é Uhum. lógico que na hora aqui da análise de conjuntura, nós vamos nos inscrever para poder fazer essa defesa, né? Mas é só uma reflexão, que toda vez que a gente é muito radical, a gente acaba perdendo alguma coisa, tá? Uhum. Não Então é tá, o obrigada. ideal, eu concordo com você, não é o ideal, mas é o possível neste momento, tá? Uhum. E aí eu Obrigada. falo com as pessoas assim, gente, não desistam das 30 horas, porque eu não desisti. A gente ainda está lutando, vamos continuar lutando para ela implementar de forma geral e restrita, tá? Uhum. Obrigada. É, Antônio, aqui está escrito Antônio e Lília. Não sei se é o Antônio ou se é a Lília que vai falar, mas pode abrir o microfone. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos. É Lilian, é porque eu não consegui mudar aqui lá da UFMG do DASH, tá bom, Cristina? Ah, beleza, tudo bem, Lília. Não, é porque você falou do plantão de 12 por 60 que vai ser prescrito na instrução normativa, né? Na verdade, ele já está na legislação, na 15.367 de 2026, ele já está lá no artigo, acho que 39, se não me engano. E, Eu te e, falo e com esse, certeza daqui a pouco. tá bom. E essa possibilidade vai poder abrir principalmente, né, para o pessoal da enfermagem, dos ambulatórios e de outras unidades, inclusive do campus. Olha, lá no HC a gente já discutiu isso. Assim que terminar a greve, é uma pauta que nós já temos lá com a direção para a gente poder discutir a implementação do plantão de 12 por 60 dias, que a EBSER já implementou. Então, nós vamos também fazer essa discussão, e aí, lógico, dentro dos critérios estabelecidos para poder o setor entrar no plantão.
E a nossa colocação aqui, que o pessoal da veterinária também já perguntou, do hospital, é a gente fazer essa discussão aqui para o campus da Pampulha também. Aí logo, olha, eu estou prometendo tudo aqui depois da greve, porque na greve eu não consigo fazer, porque eu estou viajando direto, a gente não está aqui, os nossos diretores estão cheios de atividades aí com o RC, outros aqui cuidando da greve, enquanto, né, alguns estão lá em Brasília. A gente, infelizmente, tem pessoas, né, adoentadas na nossa direção, que também se ausentou aqui da greve, não está podendo participar, que é o Rogério Fidelis, né? Ele teve internado, agora está com outros problemas. Então, a gente está diversificando a direção para uma série de coisas, e a gente também tem muita gente na direção que é do Cefet, que é da UFVJM, que é do IFMG. E aí, então, nós estamos prometendo assim, nós vamos fazer essas discussões, logo que terminar a greve, nós vamos chamar uma reunião com a enfermagem aqui do campus da Pampulha e também lá de Montes Claros, né? E aí, para a gente poder fazer essa discussão e colocar como pauta para a ProRH, a gente colocar também o plantão de 12 por 60 aqui no campus da Pampulha, nas unidades acadêmicas, né? Vamos colocar assim, que tenham local de saúde e também aqui no DASH, que faz parte da ProRH, tá? Então, essa é uma discussão que nós vamos fazer sim. Ah, E obrigada. o artigo é o 39 mesmo, tá? Da lei. Vai do 39 ao 42. Tá, E aí joia. fala do plantão e fala dos turnos alternados, tá junto, nesses artigos aí. A próxima é a Cecília. E aí, pessoal, depois da Cecília, nós vamos abrir para as pessoas que quiserem fazer a nossa avaliação, porque nós precisamos também de fazer a avaliação de conjuntura e logo ao final da avaliação nós vamos fazer a votação aqui, tá bom? Cecília, Hamaker, seu microfone já está aberto aqui, clica aí para nós. Enquanto a Cecília consegue abrir ali, eu estou dizendo que, em relação à enfermagem, que está aqui no campus da Pampulha, em Montes Claros, nós vamos fazer a discussão com vocês, sobre a pauta de implementação, da possibilidade da implementação do plantão de 12 por 60 aqui nas nossas áreas de saúde. Cecília, está tendo algum problema com seu microfone? Que fechou de novo. Vê para mim, Hanna, se é lá com ela ou se é aqui com a gente. Pedi para Oi, ela abrir vocês estão o me som. ouvindo? Ah, agora sim. Bom Ok, dia, estamos te tudo bem? ouvindo. Isso. Então, eu queria saber se aqui seria o espaço para eu tirar uma dúvida em relação à reposição, assim, das atividades da greve. Não sei se a discussão é Também. especificamente sobre o... Tá. Sim. Porque eu tive uma informação da minha unidade agora que eu queria entender se seria uma pressão que estão fazendo ou se talvez ou se isso é possível mesmo. Por quê? Eu estou num cargo de assistente à administração, fiz o concurso para desse último concurso que teve da UFMG para o cargo de psicóloga, estou esperando a nomeação que deve acontecer esse mês ou em julho. E aí falaram assim, estão preocupados com a posse desses novos cargos, o diretor estaria preocupado com a posse desses novos cargos em função da necessidade de reposição. No caso de eu ser nomeada tendo que fazer reposição, isso pode ser algo, por exemplo, assim, de reposição ao erário, algo do tipo? Ou você acha que isso é pressão que estão fazendo, por exemplo, para retomar os trabalhos? Existe alguma possibilidade disso acontecer e interferir na minha posse em outro cargo em função da greve que eu estou agora? A primeira pergunta é: a posse vai ser aqui na UFMG mesmo? Você passou, foi aqui mesmo? E isso foi na UFMG. Ah, não tem problema nenhum. Você vai fazer a reposição independente do cargo que você tiver, tá? E Uhum. aí vai ser atividades represadas. Se no seu setor não tiver ficado nenhuma atividade represada, você não vai ter o que cumprir. E estando dentro da UFMG, a gente resolve tudo, tá? Isso aí é Aham. previsão. De qual unidade Entendi. você é? Da escola de engenharia.
Ah, é tranquilo, pode deixar que a gente conversa lá, não tem problema não. Tá O, bom. o Cícero está saindo, mas o novo diretor diz que ele é bacana também. A gente vai conversar. Aqui a gente não vai ter problema, tá, gente? Isso daí nós Aham. podemos garantir efetivamente, tá? Então, É, mesmo mudando de cargo, parece que, por exemplo, assim, se eu estive de greve, mas mudei de cargo, pode ser que eu tenha que fazer atividades represadas no cargo novo? É isso que você falou? na verdade, a gente teria que cumprir, né? Mas assim, não vai acontecer. As atividades represadas, o pessoal está fazendo serviço essencial. Você não está fazendo serviço essencial no seu setor? É, no caso, como eu sou da seção de pessoal e lá o pessoal não entrou totalmente, então, na verdade, eu não tenho serviço essencial porque meu setor continua em andamento e outras pessoas não entraram de greve. Então, você não vai ter que fazer esse pagamento. Depois da greve, você entra em contato com a gente, vai fazer o plano de trabalho, aí depois nós vamos fazer as orientações, como nós fizemos em 2024, e aí eu só não vou falar aqui o que eu tenho que falar, porque está em público, depois vai para as redes. Você me manda um zap que eu vou te explicar direitinho como é que vai acontecer, e aí depois a gente vai nas unidades explicar que a gente não pode colocar isso ao vivo e a cores, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Ivanei Souza é o próximo e o último, e depois acredito que o Fajardo já é para avaliação, né, Fajardo? E aí, na fala do Ivanei, a gente já está abrindo as inscrições para as avaliações, tá, gente? Ivanei, seu microfone já está aberto. Tá bom. Tá ouvindo, Cristina? Sim, estamos. Tudo bom? Eu gostaria de saber, então, a implementação do sistema para o OFG do RSC, Oi, como é que Ivanei, está? você está longe do seu microfone, eu não estou te ouvindo Tá. direito. Como está o sistema para a implementação do RSC aqui na UFG? Tem unidades aqui que já estão bem avançadas em relação a isso. Como está aqui na UFG? Ô, Ivanei, nós estamos bem avançados. A gente está aguardando somente a Sim. divulgação, a publicização do decreto. Inclusive, a ProRH já mandou dois documentos sobre isso, é, que até o Sindifes já postou na página o documento que a ProRH mandou. E lá a gente está explicando tudo sobre isso. Eu vou postar aqui no chat do. Aqui, ó, é só você clicar aí que você vai entrar na orientação que a ProRH fez da comissão que já está trabalhando tudo sobre o RSC. E aí, assim que for publicado, todas as instituições terão até 30 dias para formalizar as comissões, né, permanentes que vão tratar da análise do RSC. Nós já estamos solicitando uma reunião com é, o reitor, porque o sindicato não vai ter indicação direta, ele vai ter que fazer essa indicação via conselho universitário. Então, nós já vamos conversar com o reitor, porque tem que ir para a pauta do conselho, porque ele tem que autorizar, né, uma comissão maior do que 9 pessoas. E também um terço da indicação tem que ser feita dentro do conselho universitário. Então, nós já estamos programando isso, mas, assim, no mais, está tudo muito adiantado. Então, beleza. Obrigado. É. Inclusive, nesse e-mail está falando lá como é que pode adiantar, né, a documentação, ou outras coisas. Eu tô vendo aqui que o pessoal está falando que está tendo ruído em relação à documentação. Apesar dos e-mails que a ProRH tem enviado para adiantar a documentação, está tendo ruído. Solicitei uma declaração e o professor ligou na ProRH e falaram para não emitir, porque o RSC não foi implementado ainda. Temos como melhorar isso? Com certeza temos, tá? Porque não foi isso que a gente conversou junto com a ProRH, a comissão, e a gente mandou, inclusive, esse informativo foi para todos os diretores de unidade, para que eles já comecem a preparar e possam estar dando as declarações. Então, nós vamos conversar novamente com a ProRH para ver por que que eles estão dando essa informação, que não era isso que deveria estar dando, tá? É, Bom, Fajardo caiu a mão, não sei.
Fajardo, se a sua mãozinha caiu, por favor, levante aí. Nós vamos abrir, então, aqui para análise de conjuntura, colocando aí como é uma discussão extremamente, né, importante para a gente. Fajardo foi o primeiro inscrito, então a mãozinha dele caiu, ele levantou aqui de novo. Por favor, levante, abra o microfone do Fajardo, por favor. Bom, historicamente, nosso aqui, a gente faz avaliação em 3 minutos, e aí eu peço para concluir com um, e aí nós vamos permanecer com isso. No quinto orador, a gente fecha as inscrições, e aí, se alguém quiser reinscrição, a gente analisa no final, ok? Então, Fajardo é o último, ou o primeiro, desculpa. Fajardo, seu microfone já está aberto, você pode iniciar. A avaliação de conjuntura. Tá bom. Bom, a minha mão caiu porque caiu o meu sinal aqui, mas retomou. Eu vou procurar ser breve. Olha, a conjuntura nossa, ela espelha muito a conjuntura mundial que nós estamos vivendo, que é um embate entre a extrema-direita, né? E nem digo, e nem vi só a esquerda, não. Os progressistas, os humanistas, etc. e tal. O mundo inteiro está isso. Aqui embaixo vem a Argentina. Eu estou falando isso porque me assusta quando eu leio aqui colega, né, falando assim, não, esse governo não tem mais voto meu. Eu acho que no mínimo devia ter atenção, porque eu sei que nós temos colegas que são bolsonaristas, como tem vários. E me espanta ver, inclusive, apesar de eu desconfiar dessas pesquisas, que um bandido desse declarado, rachadinho, filho de uma família bandida, que nunca trabalhou, ainda tem um número de votos, né? Quer dizer, de pretensão a votos que tem. Isso é um grave problema cognitivo de um país. Né? Você vê, Hitler teve, mas foi da Alemanha, saiu de uma guerra, de uma miséria, mas mesmo assim ele teve 30%, que é mais ou menos o padrão mundial das pessoas assim, que têm esses graves problemas cognitivos, têm uma visão muito estreita da vida, perversa, etc, etc, etc. Mas me espanta na universidade ainda, sou muito ingênuo ainda, pessoas falando, não tenho meu voto. Isso é uma burrice tremenda, me desculpa a franqueza, não sabe nem olhar o contra-cheque, o que era antes e depois, não sabe nem ver o país que era antes na fila do osso e ver que é agora. Né? E não sabe analisar que nós estamos num governo de colisão de centro-direita. E para isso nós temos que mudar esse Congresso. Porque os vultos da nossa corrupção não existem no mundo. Você vê, o pessoal fala assim, 135 milhões, numa facilidade. Os roubos nesse país não tem paralelo nem mundo, nem nos países mais corruptos do mundo. O Congresso sequestrou 25% de nossa arrecadação, né, do erário público, né, do PIB, 25% do PIB, isso é 50 bilhões. Por isso que eles falam nessas cifras estratosféricas para fazer um filme vagabundo, que é na realidade para lavar dinheiro, de 135 milhões, quando o filme nosso ganhou Oscar, tudo custou 15 milhões, os grandes filmes. Nem produção, são produções hollywoodianas de alto valor que vai esse preço. Então, só estou dando um exemplo, né? Nós estamos diante de bandidos e tem uma imprensa, que aí sim, quando eles falam o mercado, na realidade, são esses especuladores financeiros, é da Faria Lima, sabe? Que quer manter, que aplaude a Argentina. Será que não viram a Argentina, não? O pessoal está fazendo 12 horas, por isso que eu fico assustado, essa coisa ferrenha de discutir 30 horas. A gente está fazendo 12. Lua, Fajardo. Eu vou concluir. Por isso que eu fui contra entrar na greve. Agora é difícil sair. Eu não estou também sendo irresponsável e ir atrás de grupelhos de esquerda ou então de pautas oportunistas. Eu sempre debati, vamos eleger esse governo e um Congresso decente, aí sim, o ano que vem parte para uma ação mais efetiva, como se o governo for nosso. E me espanta ver colegas ainda com essa visão atrasada, que não sabe nem ver as conquistas que teve. Então é isso aí. É isso aí. Ok. O time aqui parou, mas eu estou acompanhando aqui e o Fajardo falou 4 minutos. Então a gente tem que ser igual para todo mundo. Eu falei, porque quando eu comecei já tinha falado antes de mim, que já deve estar errado sei o que eu contei aqui também. Não, beleza, Fajardo, só um momentinho. Então a gente vai dar 4 minutos para todas as pessoas, tá? Com 3 eu vou avisar
e aí, num minuto seguinte, eu peço que as pessoas consigam concluir. Coloca aí para mim, Vinícius, Hanna, 4 minutos, fazendo favor. O Tá próximo aparecendo para vocês em cima? ainda não, ainda não. Ele tá como participante, que é aquele timer que fica maior na tela, sabe? Ele Não, fica. para mim não está aparecendo, eu não sei se alguém está vendo. Estava aparecendo até daqui a pouco, até na hora que o Fajardo falou. Ele tá entre os participantes aqui, para mim tá aparecendo. Eu tô vendo aqui, é Blue Sky Timer. Isso. Tá, Aí então vai põe aí aparecer o timer lá. é, põe os quatro Aí minutos assim que a aí. pessoa começa a falar, aparece, tá? Ok, então vamos lá, Bruno, abre o microfone do Bruno, por favor. Olá, estão me escutando? Sim, Então, gente, primeiro, assim, né, eu acho que é importante a gente ter uma consciência, assim, né, do momento que a gente está. A gente passou desde 2024 com enrolação, com promessas, com um acordo que foi feito e que não foi cumprido, e que tudo que a gente está tendo agora são promessas que são uma ata. A gente não tem sequer um documento escrito e assinado, e a gente não tem datas, a gente não tem nada de concreto. O que a gente está tendo agora são promessas e que, felizmente, o que a gente tem aqui de mínimo assim, de acordo e de visão é de que é impossível sair da greve sem ter o RSC de fato implementado. Né? Ou seja, enquanto a gente não tiver o RSC já regulamentado, funcionando, ativo, a caminho, que está dependendo do MGI, isso não vai acontecer. E eu acho que é importante também aqui colocar uma coisa. Foi colocado aqui que o MGI é um entrave, o MGI tem dificultado, mas o MGI não é um órgão, não é uma área técnica. O MGI é um ministério que é indicado pelo governo, gente. E o governo, literalmente, não tem peito para poder barrar o processo do MGI, que já dura muito tempo, que é principalmente reforma administrativa. O que a gente vê do porquê que o MGI ele não vai defender, por exemplo, que tem que ter as 30 horas de forma diferente, independente, é que ele tem um projeto de uniformização do serviço público e onde nós somos secundarizados, onde a educação, inclusive, ela vai tender cada vez mais a ser privatizada, onde tudo aquilo que a gente tem assim de projeção é de que a gente vai passar a ser terceirizado, vai ser, assim como, por exemplo, na USP, o pessoal é seletista, né, desde 2008, o caminho que a gente segue assim, para técnicos administrativos em educação no FMG é se ferrar. E o MGI não quer liberar, muito pelo contrário, o projeto dele é de reduzir, é de piorar. E a questão é que não existe um enfrentamento, principalmente com o projeto de reforma administrativa que está em curso. E que o Fajardo colocou aí, existe uma coalizão, e é justamente contra isso que a gente luta. A gente não quer saber de coalizão de classe, a gente quer saber de independência de classe. A gente quer saber de um governo que seja responsivo à classe trabalhadora. Nós, enquanto trabalhadores, lutamos pela classe trabalhadora, e não para acordos com a burguesia, não para acordos com os ricos, e não para pagamento da dívida pública, que é o que está acontecendo. Então, o nosso papel, enquanto trabalhadores, enquanto lutadores, é o de reivindicar as nossas pautas, e não de reivindicar um governo de conciliação de classes. Então, é importante nesse momento que a gente luta contra a extrema-direita, junto com os estudantes, junto com a classe trabalhadora, contra o Bolsonaro, contra as políticas de austeridade, contra o conservadorismo, contra o machismo, LGBTfobia, inclusive em defesa do povo palestino contra o sionismo, a gente só consegue fazer isso se a gente tiver clareza que a gente tem que cobrar do governo outra posição. Então, acho assim que é importante a gente sair daqui que essa proposta que o MEC entrega, na verdade, é só uma continuidade das promessas e nada de concreto. Concluo.
Obrigado, Bruno. Concluiu no prazo. Próximo é o Helder e depois Mário Garaforo. Tá me ouvindo, Cristina? Estamos. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos e todas. Aproveitar primeiro agradecer aí a análise do Fajardo, já me contemplou numa grande parte, eu não vou precisar de alongar nessas questões, em pleno acordo com o Fajardo. É só um reparo, Fajardo, que a gente não é só o problema da extrema-direita bolsonarista, é também a esquerda que a direita gosta, que está infiltrada dentro dos movimentos, e a gente tem uma esquerda que, infelizmente, atrapalha os interesses, não é só da categoria, os interesses da sociedade. Por quê? Porque eles têm um foco muito específico nos seus grupos, de aparelhamento de grupos políticos, e aí isso aí atrapalha um pouco a condução da vida de todo mundo. Ocasionalmente estão juntos, ocasionalmente estão criticando em momentos críticos, sem fazer essa análise de que a gente vive um momento em que nós não temos um governo que responde à classe trabalhadora como deveria, porque ele não tem força. Né? Aí a gente fala assim, seu partido tem quantos deputados federais para dar apoio ao governo? Ah, não tem. Ah, tem, não tem. Então, a gente tem, quando faz análise de conjuntura, olha, essa situação, tudo isso aí interfere. Mas eu não estou querendo me perder nessa questão, eu acho que a fala do Fajardo foi muito boa, mas é dizer o seguinte, a gente tem que analisar, e a gente tenta, eu não acompanho tudo que sai nesse chat, porque não dá tempo de acompanhar, eu não tenho essa velocidade toda, mas a gente tem que. A gente fica assim absurdado com algumas coisas que a gente vê colocando lá, por falta da compreensão da situação que a gente vive. É lógico que, no melhor dos mundos, o ideal era um governo que nos desse sem a gente nem pedir. Mas isso não vai acontecer. Então, assim, é fruto de luta. E o que é que a gente tem, na verdade? A gente, não, na realidade, na análise da conjuntura, a gente tem uma greve que não é forte, nós estamos 80 dias de greve, não conseguiu trazer o Sinasef para a greve. Não trouxe o Sinasef. Então, assim, a gente tem que fazer as análises e verificar a força que tem o movimento. Como é que está a greve dentro da universidade, dentro do Cefet, a UFVJM e a FMG? Qual é a força dessa greve? Qual a força da greve em Brasília, no nosso comando? A gente estava com um comando descomandado, sem rumo. Eu tive em Brasília lá, 2 meses, o comando não tinha feito atividade no aeroporto, não tinha feito atividade no Congresso. O pessoal fica dentro de uma sala conversando e pregando para fazer videozinho, pregando para convertidos. Então a gente tem que também entender que a luta ela tem um palco, um cenário onde ela vai acontecer. Não é ali dentro de comando, ficar fazendo vídeo para ficar mandando para base para poder depois estar sendo eleito. Não. A luta ela é feita lá, é bater na porta, é ir atrás de deputado e fazer as análises corretas do momento. Então a gente tem que também ver qual a força que nós estamos tendo nessa greve para a gente estar fazendo todas essas multidões de reivindicações. Né? Como que nós estamos? O governo analisa, ele está vendo a força da greve. Ele sabe o que é que está funcionando e o que é que não está. Ele sabe que nós temos entidades apontando saída de greve. Nós estamos com uma greve que a gente não pode deixar que a Fazubra saia de uma greve fracassada. Não podemos morrer uma greve por inanição, porque ano que vem nós temos campanha salarial para fazer. Se a gente tiver uma greve que der um fiasco, nós não teremos condições de estar nas próximas reivindicações, inclusive salarial, tendo força para isso. Então é importante cobrar do governo o decreto, não podemos sair sem o decreto, não podemos sair sem essa negociação das 30 horas no MEC que está disposto a fazer, mas a gente tem 2 horários marcando em 2 relógios. Não podemos sair da greve sem a gente ter assim, um ganho efetivo que a gente possa estar, ano que vem, disparando a greve forte. Se a gente morrer na greve por inanição, a greve ela acabar, porque todo mundo saiu da greve, aí acabou a Fazubra, acabou a categoria. Tá certo? Então, é muito importante. Pois é, que vou concluindo. É muito importante, porque ficou 2 relógios aqui, eu me perdi. Só para concluir, dizer o seguinte, que a gente tem que cobrar do governo o decreto urgentemente, a questão da 30 horas, e temos que pavimentar uma saída honrosa para a greve, porque senão nós vamos passar vergonha ano que vem não teremos força. Muito obrigado, desculpa o alongamento. Próximo é o Mário Garafolo.
Ô, Hanna, toma cuidado para não ter dois cronômetros, tá? Erivelto, Acho que eu consegui desculpa, Mário. Mário, conseguiu abrir? Estou te ouvindo. conseguir. Não, beleza. Bom dia, companheiros, companheiras, amigos, servidores, Cristina. O que eu quero fazer uma reflexão aqui, né? Que desde novembro do ano passado a gente participou de plenárias, a gente tentou construir a unidade nesse processo para que a gente entendia que a conjuntura era muito adversa para a gente entrar de greve naquele momento, que a gente deveria manter as negociações efetivas, né, nas mesas de negociações para que a gente pudesse construir, né, daqui para frente, sabendo que o ano eleitoral nós temos dificuldade de poder bancar pela legislação que nós temos nesse momento. Então, o que, que aconteceu? Nós entramos na greve, né, nós acreditávamos que seria uma greve rápida, visto que naquele momento a lei já estava no Congresso Nacional e a gente poderia construir efetivamente esse processo, né, de forma efetiva. Mas o que, que surgiu nesse caminho aí? Surgiu que o comando de greve aí, eu acho que o Edson tem razão, né, virou um palco de lutas, virou um palco de acusações, que a majoritária da Fazubra, ela representa, está apoiando o governo, querendo construir, querendo destruir o nosso movimento e essas questões relativas. E isso é muito ruim, porque no momento que você não tem unidade lá no Comando Nacional, que você não consegue construir, né, propostas que vão fazer efetivamente efeito para que a gente saia dessa greve, que o problema agora é sair da greve, porque dia 11 agora começa a Copa do Mundo. Dia 11 começa a Copa do Mundo. E aí nós vamos ficar de greve, nós vamos ter que repetir 2014, quando a gente teve que sair da greve por causa da Copa do Mundo aqui no Brasil, de forma efetiva, e voltar ao estado de greve. Então, eu acho que as lideranças nacionais estão perdidas, em grande parte esse pessoal da chapa 30, da chapa 10, porque eles viram que a efetividade da greve no processo de construção para poder inserir uma negociação, não houve o resultado esperado por eles e agora entram num processo que eu considero de desespero dessa construção, visto que a gente precisaria resolver isso o mais rápido possível. A responsabilidade do governo nesse processo. Aí é que eu entro a minha opinião, que eu acho que a gente deveria cobrar do governo. Enquanto o governo não colocar o decreto, sair de cima desse decreto e colocar o decreto de forma efetiva, assinando esse decreto e instituindo as portarias, nós não vamos conseguir sair da greve. Eu acho que não deve sair. Eu acho que não deve sair. Agora, o momento que o governo instituir o decreto, colocar o decreto, assinar o decreto, o governo assinar o decreto e as portarias, aí eu acho que nós temos argumento para poder sair da greve de forma efetiva, já que o processo do RSC está consolidado na Lei 6185. Então, essa questão é que foi. Essa construção dessa unidade nesse processo seria interessante para nós, para a gente poder sair com a greve menos prejudicial para os trabalhadores, visto que nós vamos ter universidades com avanço, né, no serviço represado, nós vamos conseguir fazer essa negociação, e tem universidades retrógradas que talvez não consiga. Né? Nós temos o exemplo de Viçosa, que aconteceu em Viçosa, que é a intercessão do Ministério Público no processo da greve interna lá. Então, eu acho que a gente tem que ter muita cautela nesse caminho aí, nessa forma de atuação, para a gente construir uma saída honrosa, para a gente não ficar preso numa realidade e acabar com essas brigas. Obrigado. Para concluir, nós temos que acabar com essas brigas e que trabalhador, nós temos que manter unidade nessa construção e avançar. O próximo é o Erivelton, e na fala do Erivelton encerram-se as inscrições. Bom dia, pessoal. Ok, te escutamos. Maravilha. Gente, vamos lá. Política, ela não é feita por paixão, embora alguns de nós sejamos apaixonados pela política.
mas ela é uma ciência e, como toda ciência, ela tem suas variáveis. O que acontece? Nós estamos numa greve desde o dia 23 de fevereiro. Uma greve que, a meu ver, ela atropelou uma agenda que particularmente eu defendia, inclusive não é segredo para ninguém as minhas convicções, mas estamos aqui e acredito que o movimento ele contribuiu para algumas questões. A própria agenda com o MEC é resultado de muitas atividades feitas durante a greve, seja na Bahia, seja no Triângulo Mineiro, seja no Sul, seja no próprio na própria sanção presidencial da lei que instituiu o RSC. Então, é uma combinação de várias ações, não uma ação isolada revolucionária. E é importante que isso caia por terra. Hoje, nós temos um Comando Nacional de Greve que nega qualquer coisa, porque na visão do comando, ou é tudo ou nada. Prova disso é que a gente passou a vida inteira brigando para que se tenha a Convenção 151 da OIT regulamentada no Brasil. Pois bem, a regulamentação está vindo via PL 1893. O Comando Nacional de Greve, uma parcela deste comando, nega a PL 1893. Esse é o nível. Ou seja, eu quero a convenção coletiva, mas quando ela vem, não, eu não quero. Então, o que eu percebo é que algumas pessoas se utilizam da greve para alimentar suas próprias retóricas, para se alimentar politicamente, não para resolver o problema. E isso é importante a gente tirar limpar terreno com esse tipo de armadilha. Pessoas que fora da greve não existem enquanto força política, mas que precisam da greve para se retroalimentar. Pois bem, o MEC teve a sua reunião com a Fazubra. Eu entendo que houve avanços nessa reunião. É importante que nós aqui aprovemos a continuidade das negociações, porque hoje eu estou aqui em Brasília há um tempo já, dentro do Comando Nacional de Greve. Afirmo com categoria: não existe outro espaço de negociação com o governo que não seja com o MEC hoje. E negar esta negociação é dizer que nós queremos ficar em greve porque gostamos de fazer greve. É porque nós gostamos de fazer greve, nós queremos fazer vídeo para as nossas redes sociais para alimentar os nossos algoritmos. Um minuto. Então, eu entendo que nesse momento o essencial aqui é sairmos de forma unânime, se possível, aprovando a continuidade das negociações com o MEC e aguardarmos o decreto do RSC. Espero eu que não venha com nenhuma pegadinha, porque aí sim o governo vai estar jogando fogo no parquinho, mas espero eu que não, para que a gente saia dessa greve nos preparando para um processo eleitoral muito disputado, e aí ano que vem nós vamos ter tempo para discutir uma campanha salarial, tem Confazubra. Eu acho que o momento agora é continuar essa negociação com o MEC. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, Erivelton. Próximo é o Luiz Ricardo. Na fala do Erivelton, a gente encerra as inscrições. E aí, então, o Ricardo é o próximo, depois Juliano, e encerra comigo, que levantei a mão aí um pouco antes da fala do Erivelton acabar. Ricardo, Bom dia, Cristina. Bom dia, pessoal. Tudo bem? bom dia. Bom, eu acho que nesse momento que nós estamos, né, já indo para 90 dias de greve, né, 3 meses de greve, não é ruim a gente lembrar a forma como nós entramos nessa greve. Né? Todo mundo que votou, né, pela entrada na greve, e aqueles também que foram contra, sabíamos que essa greve não seria uma greve fácil. Aqueles que votaram achando que seria fácil, que nós iríamos conquistar muitas coisas, foram iludidos. Essa é a palavra. Foram iludidos por pessoas que vêm, manifestam, gritam, né, falam que tem que ser isso, que tem que fazer aquilo, que a greve é isso, que nós somos fortes. Então, infelizmente, foram pessoas que foram iludidas, né?
Então, gente, acho que nós estamos num momento que de a gente entender o que que nós conquistamos e o que que a gente ainda pode conquistar e saber que na vida é assim. A gente planeja muita coisa na vida, mas nem tudo a gente conquista. Não é só em greve. Então fica essas, né, no chat, estão rifando, ponto. Ninguém está rifando nada. As pessoas estão fazendo leituras do que é possível e do que não é possível. E quem está lá em cima, né? Eu não fui para o Comando Nacional de Greve, mas eu acho que quem está lá em cima tem muito mais condições de nos passar um cenário do que está sendo possível avançar e não está sendo possível. E também dizer que a gente vai sair sem nada, como em todas as greves. Quantas pessoas eu ouvi aqui no Mucuri falando que não entrou de greve porque entendeu que a greve de 2024 nós tínhamos conquistado muitas coisas. Isso que as coisas estavam em andamento. Então, eu acho que agora, para que a gente possa, como foi dito aí anteriormente, para que a gente possa ter uma saída honrosa, né? Primeiro a gente fazer essa leitura, né? Nós também não somos tão assim, como diz a última refrigerante do deserto, a última água de coco do deserto. Nós temos as nossas fragilidades e nós não conseguimos avançar mais. Eu acho que nós temos que ter sapiência disso, parar de nos iludirmos e querer ficar iludindo os outros. Então, eu acho que a minha posição é garantirmos, sim, esse decreto do RSC, né, a assinatura desse decreto. Eu acho que essa abertura, né, essa relação que está tendo com o MEC, ela é muito positiva, né? Eu acho que não é simplesmente uma ata, né? É uma relação que está sendo feita de reuniões, de conversas, de negociações, portas que se abrem. Primeiro, a gente tem que abrir portas e não fechar. E depois que a gente abre as portas, a gente começa as negociações mais efetivas. Então, acho que foi fundamental isso que o Um comando minuto. fez, através da FASUBRA, nessa relação com o MEC, mesmo que a gente não consiga efetivar, né, não seja coisas muito concretas, mas são portas que se abrem à negociação, e é assim que funciona na vida, a negociação, e a gente vai conquistando aos poucos. E eu acho que é prazos, né? Ter prazos para essas coisas, né? Para essas pautas aí com o MEC, para que a gente possa ter algumas coisas mais concretas. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que, né, lutamos, batalhamos, né? Estamos buscando mais, mas nós temos que ter essa capacidade de entender que nós estamos chegando já no nosso fim. Então, eu acho que é construir essa saída de uma forma honrosa e conquistando o máximo que a gente puder. Obrigado, gente. Obrigado, Ricardo. O próximo é o Juliano. Abre o microfone do Juliano, fazendo favor. Juliano, clica aí para ver se vai abrir. Está aberto seu microfone, Juliano. Clica aí para ver. Juliano, é problema no seu microfone interno? Porque o microfone. Você desistiu de falar? Põe aí no chat para mim se. Ok, então. Obrigado. A última sou eu. A gente não está aceitando mais inscrições, né? Porque nós encerramos na fala do Erivelton. É, e aí, então, Hanna, põe meu tempo para rodar aí, fazendo favor. Então, pessoal, eu acredito que nós não vamos morrer na praia. Essa negociação é para a efetivação de pontos do nosso termo de acordo que a gente não conseguiu efetivar e tem uma possibilidade da gente efetivar com essa negociação que a Fazubra está com o MEC. É importante, né, colocar aqui que o ambiente no Comando Nacional de Greve não é um ambiente salutar, não é um ambiente de saúde. Na sexta-feira, nós tivemos lá toda uma série
de ações para que a gente não conseguisse aprovar, enviar para a base esse documento, porque ata em qualquer lugar dentro do Brasil é um documento oficial com timbre, né? E pessoas que participaram do governo e da Fazubra, tendo a representação das 5 chapas que compõem a Fazubra hoje. Então, é um documento oficial, né? Fizeram todo tipo de manobra para a gente não mandar para a categoria avaliar em suas assembleias e retornar com essa posição para a Fazubra. Porque a Fazubra só pode continuar com a negociação se as bases aprovarem, né? Outra coisa que é importante a gente novamente colocar aqui para as pessoas que nós tivemos muitos ganhos na greve de 2024. E aí vou colocar aqui por alto. 9% em janeiro de 2025, mais o STEP, que passou de 3,9 para 4, mais as acelerações, que teve gente aí que colocou no bolso entre 2 e 3 mil reais só de aceleração, 5% em abril, mais o STEP e agora mais o RC. Então, gente, dizer que a greve não teve ganho é jogar toda a nossa luta no lixo, no buraco, entendeu? E isso é um absurdo fazer esse tipo de coisa. Outra coisa que é importante a gente dizer e refrisar aqui, né? O lema hoje no Brasil é Congresso Inimigo do Povo. Então, vocês acham que a gente vai conseguir mais do que a gente já conseguiu? Nós estamos com 80 dias de greve. 80 dias de greve. E aí eu concordo com todo mundo que falou aqui. Para sair dessa greve, pavimentar a saída da greve, a publicação do decreto é condicionante. Isso a gente não pode abrir mão. A gente tem que ter prazos para os grupos de trabalho, né? E a gente tem que ter também com o MEC lá a garantia de que não vai ter corte de ponto. E essa garantia é o quê? É a gente ter atividades represadas lá na hora que a gente estiver assinando essa negociação com o MEC, né? Então, governo, aí qualquer um, né, pode votar em quem ele acha que é mais saudável, vou colocar assim, mas eu pergunto, gente, não votar no Lula, vai votar em quem? No Flávio Bolsonaro? Que agora aí com esses áudios, a gente já sabia, né, que essa família não prestava, agora mais ainda, né, com esse filme aí, que cada parcela que o Vorcaro deu foi de 139 milhões de reais, né? Vai votar no Flávio Bolsonaro? Vai votar no Tarcísio? Vai votar num Caiado? Agora, vocês têm razão, e eu sou petista de carteirinha e até lá sou do PT há muito tempo. Eu critico o meu partido, tem um monte de coisa que tem que criticar, e a gente critica mesmo. E isso é importante fazer, né? Então, vamos lá. Acabei aqui a minha fala, dentro dos 4 minutos que me foi dado também, junto com todo mundo. Nós, após a análise de conjuntura, né, como eu disse, o Comando Nacional desceu para que a gente tenha um posicionamento, né, discutido em assembleia das bases, e o nosso comando aqui também tirou orientações em relação a isso. Então, vou colocar aqui para vocês, né, quais seriam essas orientações, e aí para ir para a enquete, para a gente ver se seria isso que deu aqui nas nossas discussões. Então, ó, tá aí, na hora da gente deliberar aqui em aceitar ou não. Se a gente aceitar a publicação do decreto como condicionante para a pavimentação de suspensão da greve, prazos para o grupo de trabalho entregar os seus estudos em 90 dias e compensação da greve por atividade represada. Quem falou aí, quem defendeu mesmo no chat, vê se é isso que vai para a enquete. Então, gente, a gente tem esse limitador agora e é de verdade mesmo, né? A maio a gente tem que estar findando isso com uma negociação já por escrito, tá? Porque junho já é mesmo os 6 meses aí para a campanha eleitoral. Então, aqui hoje,
A proposta é que a gente aprove a manutenção da greve, não tem ainda aqui chamada para saída da greve, até porque a gente ainda tem que fechar essa negociação e a publicação do decreto do RSC é condicionante. Não dá para sair dessa greve sem que o decreto do RSC esteja publicado, né? Então, Hanna, nós vamos então aqui para a votação. As 30 horas também está nessa negociação, né? Está aqui. Agora, a gente não pode colocar como condicionante, porque a gente já sabe que não vai sair a nota técnica. Mas nós temos essa segunda alternativa para implementar as 30 horas. E nós que estamos na mesa de negociação, eu posso falar com vocês que o MEC está, sim, querendo resolver essa parte aí das 30 horas. Racionalização também está aqui na negociação, então está tudo aqui. Hanna, por favor, gente, nós vamos colocar a enquete aqui, vamos pedir para todo mundo que está no chat aí aguentar um pouquinho, para não atrapalhar e vocês não verem a enquete, ela vai aparecer aqui no computador e também aí no celular. E aí, então, a hora que a enquete aparecer, vai estar lá. A base do Sindifes delibera aceitar a proposta de efetivação da negociação da Fazubra com o MEC, desde que a Fazubra negocie a inclusão desses 3 pontos que a gente colocou, e aí vai ter sim, não e abstenção. Então, a pessoa vai poder votar sim com tudo isso que foi colocado, ou ela não aceita, ou ela faz abstenção, ok? Hanna, a enquete está pronta? Tá, vou colocar agora. Eu vou tirar você de co-anfitriã. Tá, me tira de rosto, que eu também voto. Gente, não mexer no chat por enquanto. Vai aparecer na tela para as pessoas votarem. Quem tiver no celular e não aparecer, favor rolar, né, a tela do celular para poder aparecer. Se não aparecer, tem 3 pontinhos aí embaixo. Aqui para mim já apareceu. Aí tem 3 pontinhos com um círculo que está more. Aí lá pode estar enquete ou excuse. E aí nós vamos dar aqui 5 minutinhos para as pessoas irem votando. Depois da votação, nós vamos votar aqui também a manutenção da greve. E também o referendo sobre os delegados. Enquanto as pessoas vão votando, nós vamos colocar aqui os delegados que estarão em Brasília, vão estar lá nos representando neste momento. Rosângela Santos e Erivelton, que já estão lá. Na quarta-feira, viaja a Marilda e a Eni. E nós vamos pedir aqui para referendar o meu nome e o da Rosângela Costa, que já está lá como direção da Fazubra, e semana que vem a gente vai precisar de manter a nossa delegação com, no mínimo, 6 delegados lá. Então, a gente vai pedir para referendar também esses nomes, né? Hanna, você já tem aí uma estimativa de quantas pessoas votaram? Nós estamos com 750 pessoas aqui na Assembleia e depois nós vamos liberar também a lista de presença. Votaram 489, 65% da sala. Ok, nós ainda estamos aguardando. Gente, quem está no celular e não viu, rola a tela do celular, que às vezes ela está lá na segunda, terceira. Rola aí para a gente poder ver. Caso não consiga, daqui a pouco a gente libera para poder votar aqui no chat, tá? Mas por enquanto, vamos votar na enquete, porque a enquete dá uma visão do percentual e de quantitativo de pessoas que votaram, tá? Isso aí, a Vera Lúcia falou que deu certo. Rola a tela com o dedinho aí, passa por cima e rola. Às vezes está na segunda ou na terceira tela do celular.
Aumentou o quantitativo, Ana? Aumentou para 71%, 544 pessoas votaram. Ok, vamos continuar aguardando mais um pouquinho. Ana, como é que tá aí? 561 pessoas. Ok, vamos lá, pessoal. Nós estamos com 750 pessoas, mais de 750 pessoas na Assembleia. Ainda falta mais de 100 pessoas para poder votar. É, assim, a gente já está com quanto? 70%? É isso? 71? 75. 75. Vamos fazer o seguinte: como a gente já tem um quantitativo bem grande votando na enquete, aqueles que não conseguiram votar pela enquete, coloca aí no chat é, quem é a favor e quem é contra, ou abstenção. Depois a gente joga lá no percentual. Ok? Eu coloquei aí também o nome dos delegados, que também está aí no chat para serem referendados. Quem conseguiu votar na enquete, não vote no chat, tá bom? É só quem não conseguiu votar na enquete. É. Pessoal, Hanna, já deu 5 minutos? Hanna? 77%. Ok, então. Deu 5 minutos aí na votação? Deu 5 minutos e vai dar 6 minutos agora. Então, ok, gente, nós vamos encerrar aqui a votação, tanto na enquete quanto no chat. Então, eu vou pedir às pessoas que não escrevam mais nada aí no chat. Por favor, pessoal do chat, não escreva mais para a gente poder lançar aqui. Daqui a pouco a gente vai colocar os delegados. Por enquanto, se a gente aceita ou não a proposta de negociação. Hanna, por favor, fecha e coloca aí na tela para as pessoas poderem printar e tirar aí. Então, ó, o sim deu quase 500 pessoas, né? 85%, não, 41 pessoas, abstenções 45. Depois nós vamos contar aqui no chat, deve ter umas 50 pessoas aqui que votaram a favor, então nós tivemos mais de 500 votos aí a favor do aceite da negociação com o governo. Eu agradeço, né, a todos e todas que votaram. Agora nós vamos para as próximas votações, que a gente não vai precisar de votar aqui na enquete. Então, referendar os delegados colocados aí para o Comando Nacional: Rosângela, Erivelton, Marilda, Eni, Cristina e Rosângela Costa. Aqueles que são favoráveis, por favor, ou levante a mão ou coloque no chat se é favorável. Beleza? Ok, nós vamos esperar aqui mais um pouquinho. Então, votação ou mãozinha levantada ou no chat.
E daqui a pouco nós vamos votar a manutenção da greve. Ok? Podemos encerrar aqui, então, a votação do referendo dos delegados? Aí eu vou pedir o pessoal para poder parar aí no chat para a gente abrir a segunda votação. Todo mundo que levantou a mão, por favor, abaixando as mãozinhas. Todo mundo abaixou a mãozinha, estou olhando aqui, abaixaram. Então, nós vamos para a última votação do dia, que é a manutenção da greve. Aqueles que são favoráveis, levante a mãozinha ou coloquem sim ou não aí no chat. Ou abstenção. Ok, o pessoal ainda está votando aí no chat, né? Esperar aqui mais uns 30 segundinhos para a gente poder lançar a lista de presença. Gente, já avisando que a lista de presença, assim que terminar aqui a assembleia, ela vai ser colocada também lá no portal do sindicato. Quem não conseguir assinar aqui, dentro da reunião, pode ir lá no portal, a lista vai estar lá, tá bom? E aí, pessoal, prestar atenção na hora de preencher lá o e-mail, porque tem pessoas que não estão conseguindo receber, né, a afirmação de terem assinado a lista, às vezes é porque colocou o e-mail errado, tá? Então, presta atenção na hora de preencher o e-mail, porque as pessoas não estão recebendo porque o e-mail foi preenchido errado. Ok? Então vamos paralisar a votação, tanto nas mãozinhas quanto no chat. Peço todo mundo para poder não escrever mais nada aí no chat, para a gente poder postar a lista de presença, tá bom? Hanna, por favor, posta a lista de presença. Agradecer mais uma vez, né, a votação aí de todo mundo pela manutenção da greve, deixando claro, né, que a gente só vai votar. Só vamos pavimentar a saída se tiver a publicação do decreto. Então, todo mundo abaixando a mãozinha, a lista de presença está aí já no chat. E aí, quem não conseguir assinar agora, durante 1 hora, vai estar lá no portal do sindicato também, tá bom? Pessoal, mais uma vez agradeço a todas e todos por terem participado da Assembleia, por mais uma vez confiar no comando de greve, confiar na direção do sindicato para estar à frente desse movimento, né? E também nas pessoas que nós temos enviado para o comando de greve. Como eu disse, lá no comando não está fácil lá, mas a gente tem conseguido fazer e implementar a política e aí a gente conseguiu uma votação expressiva, né, de 52 a 36, né, para poder encaminhar essa proposta para as bases discutirem. Então, isso foi extremamente importante para nós, tá? Então, pessoal, não deixe de assinar a lista de presença, né? A gente teve aqui, nós chegamos no auge de 760 pessoas na nossa Assembleia. Então, vamos ver aí se a gente consegue pelo menos 600, 650 pessoas assinando a lista. Gostaríamos que fosse a 700, né? Mas tem gente que esquece, tem gente que não quer assinar.
mas a gente gostaria que todo mundo assinasse aí para mostrar o peso da nossa Assembleia, tá? E mais uma vez, muito obrigada. Nós vamos aguardar aqui uns 5 minutinhos antes de fechar a sala, para dar tempo das pessoas assinarem a lista, mas frisando que ela estará também lá no portal do Sindifes, tá? E até essa semana vai ter também assembleia temática, tá, gente? Nós estamos só aguardando fechar aqui, e aí a gente vai divulgar a assembleia temática para quinta-feira. Então, 5 minutinhos aqui até todo mundo conseguir assinar a lista de presença.